Você aí de casa, sabia que o final de ano é uma excelente oportunidade para quem busca ingressar ou se reposicionar no mercado de trabalho? Segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, cerca de 450 mil vagas temporárias foram abertas no Brasil entre outubro e dezembro. Nesse período, muitas empresas optam por reforçar a equipe e essas contratações podem abrir as portas para a efetivação. Para entender como é que os contratos temporários ajudam o colaborador a crescer profissionalmente e chegar à efetivação, a gente conversa com o mentor de carreiras, Dr. Lincoln Augusto. Seja muito bem-vindo. Boa tarde para você, Lincoln. Muito bem-vindo. Obrigado, viu? Obrigado a vocês. Que alegria poder vir aqui ao Santa Receita. Obrigado pelo convite. Fique à vontade, a casa é sua. Muito obrigado. Lincoln, quando a gente fala das vagas temporárias, né, principalmente as pessoas que moram em cidades turísticas, que sabem que isso geralmente amplia bem mais o mercado de trabalho, trabalham no comércio, que é a área que eu acho que mais chama as pessoas nessa época do ano, muita gente começa essa vaga já com uma esperança de ser efetivado. Você acha que esse é um primeiro passo positivo? É um primeiro passo positivo e a gente vive um momento muito positivo, né? Quando a gente, por exemplo, pega o índice de desemprego no Brasil, é o menor registrado nos últimos 12 anos. Então isso mostra uma economia relativamente aquecida e as pessoas predispostas a entrarem no mercado de trabalho. A gente viu, inclusive, um pouquinho antes no bloco anterior, você conversando no TJ Aparecida, as vagas temporárias em shopping centers, por exemplo, que é muito comum nessa época do ano e que dá oportunidade para muita gente que quer começar ou recomeçar 2025 com o pé direito. E os shoppings são os lugares onde a gente encontra mais essas vagas temporárias? É dentro desse Normalmente é por conta da área de serviços. Então, tanto a área de turismo, hospitalidade, como a área voltada para serviços é a que mais emprega, porque a gente tem um volume considerável de consumo no final do ano, né? Então, o Natal aquecem as vendas e essas lojas precisam de profissionais preparados para atender, para receber o público e, obviamente, que acaba virando um primeiro passo para você conseguir registrar aquele profissional e ele dar sequência no trabalho. O que a gente deve ter atenção? Porque a gente comenta bastante isso aqui, que às vezes você precisa de pessoas para trabalhar. Muita gente falando que precisa de emprego, mas parece que a conta não fecha, né? Tá faltando alguma coisa aí nesse entremeio, né? Será que falta capacitação? Será que falta forma de pesquisar no lugar certo? O que acontece que essa conta às vezes não fecha? Pois é, uma quantidade de coisas que a gente pode elencar essa sua pergunta. O fator da capacitação sempre é um fator desafiador, porque eu tenho, por exemplo, vamos usar aqui o Natal, que é normalmente onde você tem um aquecimento do mercado. Eu preciso contratar uma mão de obra que muitas vezes não está capacitada. Então esse profissional acaba entrando num shopping center e não estando preparado, você tem muitas reclamações de consumidor, você perde aquela oportunidade porque o profissional não se preparou. E aí precisa ficar atento, porque hoje a gente tem muitos cursos gratuitos que são fonte de aprendizagem que esses profissionais podem buscar para se capacitar. E o outro são as empresas, que muitas vezes também, só num período de sazonalidade, tem essa oportunidade de contratar e aí depois que a época passa, acaba que os colaboradores, esses temporários, não dão continuidade ao trabalho. A gente está falando de um ramo que acaba gerando o tal do 6x1, né? Trabalha 6 dias na semana e folga um dia, que normalmente é shoppings, restaurantes, lugares turísticos, isso é bem comum. Eu estava conversando com a Gabi esses dias, que eu tenho um grande amigo que é dono de uma rede de supermercados em São Paulo, bem grande, e eu conversando com ele, eu falei assim, o que você acha dessa questão do 6x1, 5x2? E ele me falou uma coisa muito interessante que me surpreendeu. Ele falou, eu acho ótimo mudar. Eu como dono de supermercado, porque as pessoas hoje elas não querem mais fazer o 6x1. Isso prejudica demais a minha mão de obra, porque eu não tenho gente suficiente para poder completar o meu time. Eu queria saber a sua opinião, o que você acha sobre esse assunto? Esse é um assunto muito interessante porque a gente vem tendo testes piloto em vários países do mundo sobre a jornada de trabalho. O Brasil começou o teste esse ano, a gente está indo para a última fase do teste para comprovar se de fato somos mais produtivos trabalhando numa jornada de trabalho que não seja como essa a 6x1. E isso é muito relativo de acordo com a área de atuação do profissional. O que a gente percebe é que essa nova geração enxerga o mercado de trabalho de uma forma diferente, como talvez nossos pais, enxergava a mesma época para o trabalho. A saúde mental é um assunto importante. O Brasil hoje é o país que mais consome antidepressivos na América Latina, é o terceiro no mundo. Somos em primeiro no ranking pela OMS como população mais ansiosa do planeta. E aí, é claro, um trabalhador adoecido
é uma empresa doente. Então, você também tem uma ligação muito grande com a saúde mental que entra nessa discussão do 6x1, do 5x2 ou das diferentes modalidades de jornada de trabalho. Como que uma pessoa que está se candidatando a essa vaga temporária deve se comportar? Porque é feita uma entrevista, né? E aí depois que ela passa, o que ela deve ficar atenta naquele trabalho que ela está executando? Tem 2 pontos que eu classifico que são muito importantes. A gente hoje carrega 2 RGs conosco, o físico e o digital. Então eu preciso tomar cuidado, não só com a questão da minha apresentação pessoal, quando eu vou para uma entrevista, para uma vaga temporária, a forma como eu me posiciono, o interesse em conhecer a empresa, em tentar entender um pouco sobre o negócio. Isso tudo aproxima a cultura do negócio ao perfil do trabalhador, que é o que a gente chama do fit cultural, né? Às vezes eu não contrato tanto pela competência, mas por aquilo que de fato conecta ele com o meu negócio. Então esse é um passo importante. O segundo é como eu cuido das minhas redes digitais e sociais. Por quê? Qualquer empregador hoje vai te buscar no Instagram, vai te buscar no LinkedIn e vai tentar entender o seu posicionamento. E dependendo da forma como você se posiciona ou não se posiciona, isso pode ser um entrave também para o trabalhador. Então são coisas que às vezes passam despercebidas, mas elas precisam ser levadas em consideração para a gente entender que a construção da nossa imagem, ela acontece o tempo todo, sobretudo no momento do trabalho temporário, que é aquela chance para você ser efetivado. E essa a coisa do comportamento também com os outros funcionários é bem importante também, né, Lincoln? Porque geralmente você já chega e nem sempre você é tão bem recebido, porque as pessoas ficam meio de olho para saber qual que é a dele ali, né? Geralmente você é avaliado por todo mundo ali, né? Esse cara vai tomar o meu lugar. Exato. Então tem essa coisa de avaliar o outro também, né? Como se comportar nesse tipo de situação? A gente precisa sempre se lembrar da máxima que a relação do trabalho é uma relação profissional. Você não vai o tempo todo estar em volta de pessoas que você tem um afeto genuíno. O que você precisa ter é um respeito genuíno por essas pessoas. E às vezes, como o trabalho é a extensão da vida social, eu entendo que se eu não me dou bem com aquela pessoa, não faz sentido estar com ela. E aí, como a gente faz ou vê as pessoas fazerem nas redes sociais, eu simplesmente excluo ou eu oculto. E isso não vai ajudar no processo de integração, não vai ajudar no processo de relacionamento. E claro, pensa que no trabalho temporário, os holofotes eles estão 2 vezes duplicados para você. Porque se a sua performance, se a sua forma de trabalhar, se o jeito como você se relaciona é positivo, abriu uma vaga, é melhor ter você do que ter que trazer alguém que ainda não conhece a empresa. Não mesmo naquele exato momento, mas talvez um mês ou outro depois, né? Aquela pessoa fica sempre guardada dentro de um arquivo ali e fala assim, vamos chamar essa pessoa de novo, porque ela mostrou um bom trabalho ali temporário, né? Isso é super interessante também. Fica ali guardadinho. Sempre é bom mostrar o trabalho, né? A gente tem um depoimento, vamos assistir. Boa tarde, pessoal do Santa Receita. Meu nome é Paulo Henrique Gonçalves Bernardo e atualmente eu trabalho na empresa ITS Imports, uma importadora que trabalha com e-commerce. Eu consegui esse emprego por intermédio da minha faculdade, onde o meu chefe realizou uma palestra por lá. Eu comecei como um emprego temporário, mas após um tempo de trabalho veio a efetivação, o que me deixou extremamente feliz e motivado a continuar trabalhando. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Que legal isso, né? Eu acho que é tão gostoso quando a pessoa fala e fala com amor. Você viu que ele falou sorrindo ali. É importante a gente saber para qual vaga a gente também está se candidatando, porque às vezes você tem essa preocupação tanto de querer trabalhar, mas de repente você se candidata a tantas vagas e de repente não é uma coisa que você gosta ou que você sabe fazer. É importante que a gente seja sincero com a gente mesmo. É importante ser sincero e é importante ser claro no seu objetivo. O que a gente percebe muitas vezes em casos como esse que você citou? As pessoas elas estão tão desesperadas ou às vezes diante da situação, da dificuldade em que ela vive, que ela acaba, como a gente usa no dito popular, dando tiro para todos os lados. Então assim, eu vou mandar meu currículo para todos os lugares, quem aceitar, aceitou. Mas na verdade é um erro, porque a falta de objetividade é o que elimina a maior parte dos candidatos para vagas temporárias no Brasil. Porque a empresa precisa de um trabalhador para uma área de supermercado, mas como não tem clareza, o objetivo está lá, trabalhar, conseguir trabalhar em equipe ou atender as expectativas da empresa. Mas às vezes eu posso estar perdendo um bom empacotador, um bom auxiliar de produção. Como ele não foi claro ou ela não foi clara, a oportunidade passa ali e escorre pelas mãos. E qual que é o melhor meio da gente procurar essas vagas, Lincoln? São várias formas diferentes. Uma delas que é importante é sempre procurar o posto de atendimento ao trabalhador, que acaba sendo uma referência oficial, em que normalmente muitas vagas, sobretudo no final de ano,
são divulgadas nos postos de atendimento ao trabalhador, então é um caminho. O outro podem ser o próprio LinkedIn, que é um recurso profissional que deve ser utilizado, então muitas vezes dependendo do perfil da vaga, e claro, ficar atento à comunidade. Às vezes, por exemplo, na paróquia, na comunidade ali da igreja, alguém anunciou, colocou um cartaz, então eu preciso ficar o tempo todo atento para saber por onde essas oportunidades para o trabalho de fim de ano vão surgir. E você diria que existem algumas palavras-chave, por exemplo, para você destacar num currículo, principalmente se for esse tipo de vaga temporária de atendimento, por exemplo? Normalmente ele precisa ser um currículo bastante sucinto, com uma única página, e a gente costuma dizer o seguinte: classifica ali quais são as suas principais habilidades ou competências que você tenha, que tem a ver com aquela vaga que você está buscando. Então, se eu quero trabalhar no supermercado, cooperação é uma palavra importante, porque a gente sabe que o trabalho no supermercado vai exigir cooperação. Então, essas palavras-chave, quanto mais bem empregadas estiverem, de acordo com o perfil da vaga, mais assertivo vai ser a escolha do trabalhador ao enviar o currículo para aquela empresa ou para aquela vaga que tem eventualmente surgido. Se trabalhar com venda, comunicação, né? É sempre importante focar, então, né? A palavra-chave é sempre focar no trabalho que você quer adquirir. Eu trabalhei bastante com vagas assim, eu acho bem interessante, sabe? Eu aprendi muito, né? Shopping. Sim. Trabalhei muito tempo em shopping de final de ano e a chance de ser efetivado era sempre real, sempre acontecia, né? Eu acho muito importante para o início de um trabalho de uma pessoa assim. Sim, se comunica para iniciar, muito bem, principalmente um trabalho de atendimento, né? Que você vai lidar com pessoas, isso traz um crescimento gigante. Principalmente para a nossa era da tecnologia, que a gente mal conversa, né? Pois é. É uma boa forma de você exercitar a sua comunicação. Faz muita diferença. Existe alguma coisa que, por exemplo, todas as empresas, tá? Se a gente fizesse um geral, uma média, o que uma empresa procura num funcionário? Olha, é difícil dizer porque quando a gente olha para a indústria, se busca algo, quando a gente olha para o comércio, para o serviço, a gente vê outras habilidades, mas eu diria que uma das principais, ou que eu mais escuto com bastante frequência, é a capacidade de adaptação do colaborador. Então assim, o quanto ele consegue se adaptar àquela modalidade de trabalho. Porque, por exemplo, no final de ano, a gente tem uma especificidade no comércio. Você tem hora para abrir, mas às vezes você não tem hora para fechar. Óbvio, tem uma linha tênue que a gente cruza aí com relação às leis trabalhistas, mas é muito mais no sentido do volume de trabalho e de esforço que o trabalhador tem. Então, muitas vezes, se não há essa relação, essa disponibilidade do colaborador de fato estar ali dedicado para o trabalho, isso acaba virando um problema e que eu observo, e aí sim, de forma bastante genérica, em segmentos diferentes, como uma habilidade imprescindível que as empresas buscam. Perfeito. Muito bom. Lincoln, você é muito bom. Ótimo. Volte mais vezes para nos dar dicas, né? É tão gostoso a gente ver a pessoa segura do que ela está falando, ele vai ali, é gostoso isso, né? Então você em casa que também está buscando um emprego, né? Tenta estar seguro do que você está fazendo, né? Do que eu sou bom nisso, então vai por esse caminho, né, Lincoln? Vai pelas suas habilidades, vai para as suas habilidades que vai dar certo. Seja sempre bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado, foi uma alegria estar aqui com vocês. E volte sempre, viu? Você de casa aproveita para segui-lo no Instagram, @dr.lincolnaugusto, está aparecendo para você aí na sua tela. Muito obrigada.